Agora vamos ver como é que a termologia se subdivide. Primeira coisa, você tem que saber o que é termologia. Termologia é o quê? Logia significa estudo, termo, temperatura. É o estudo da temperatura, correto? Ou falei errado, é o estudo da temperatura, isso mesmo, tá certo. Ela se divide em dois tipos. A termometria, que nós vamos estudar hoje, ó, metria estudo, medida, foi mal, da temperatura, é medir temperatura, termometria, estudo das medidas de temperatura, ok? E calorimetria. Calorimetria é o quê? Você vai ver que é medida de calor. Calorimetria, nós vamos ver semana que vem. Termometria, que nós iremos ver hoje. Correto? Como eu expliquei, termometria é o quê? É a medida da temperatura. Tanto que ela até colocou isso aqui, ó. A termologia é uma parte da A termometria é uma parte da termologia que estuda a temperatura e suas formas pelas quais a mesma pode ser medida. Ok? Um exemplo, qual é o instrumento que nós usamos para medir temperatura? O instrumento usado é o nosso querido termômetro. Vamos supor que, pô, seu irmão tá com uma febre desgramada, tá todo quente, meu pai. Febre não, né? Ele tá com quantos graus? Vou pegar meu termômetro, vou medir a temperatura. Esse graus é o quê? Graus Celsius. Medir a temperatura do meu irmão deu 36,5. Ah, ele tá quentinho só, ele não tá com febre não. Porque febre é acima de 38 graus. Correto? Tá com 36 graus e meio, como está aqui, vamos supor. Correto? Então, o grau de agitação molecular dentro do corpo dele que vai dizer a quantidade de temperatura que tem ali. Quanto de temperatura tem no corpo dele. Ok? Por exemplo, nós temos 3 tipos de escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Correto? Celsius, ela é usada aqui no Brasil, por exemplo. Fahrenheit, ela é usada em outros países, como nos Estados Unidos. Kelvin é uma unidade de laboratório. Ok? Cara, você para pra pensar. O Kelvin, por que ela existe? Seria meio que uma unidade internacional para cientistas do mundo inteiro conseguir se entender. Vamos supor que tem um grupo de vários cientistas e cada um fala línguas diferentes. E aí? O problema é dele? Não. Tem esse método aqui, ó. Tem essa escala termométrica e a escala Kelvin para justamente auxiliar esses cientistas. Show? Então, vamos ver agora os símbolos. Correto? Primeiro, escala Celsius. Escala Celsius, você vai ver que o símbolo dela é um grauzinho e o C. Escala Kelvin, um K. Escala Fahrenheit, um F. Só que tem um porém. Você nota que tanto o grau Celsius quanto o grau Fahrenheit tem isso aqui, já o Kelvin não. Por quê? O Kelvin, a escala Kelvin, ela é usada somente em laboratório. Por esse motivo que eu acabei de explicar. Para diversos cientistas se entenderem, né? Uma unidade, um sistema único, correto? Uma escala única, escala universal, por exemplo. Ok? Por isso que não tem graus. Como é que nós achamos a expressão? Celsius, Fahrenheit, Celsius de Kelvin, Kelvin, Fahrenheit. Primeira coisa, se eu vou transferir de Celsius para Fahrenheit, eu tô dando uma olhada aqui, tem um erro aqui, né? Mas vou dar uma... Vindo aqui para trás, vou usar essa expressão aqui, né? Que eu dei uma errada ali. Você vai pegar a temperatura em graus Celsius sobre 5 igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Ok? Cara, quer transformar de Celsius para Kelvin? Use essa expressão aqui, ó. Celsius para Kelvin, foi mal. Pega essa e essa. Celsius para Fahrenheit, essa e essa. Fahrenheit, Kelvin, essa e essa. Ok? Então, vamos fazer um exercício de fixação, correto?
Calcule o valor de 40 graus Celsius nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Cara, primeira coisa, a gente vai ter que relacionar a expressão que tem Kelvin e que tem Fahrenheit. Qual delas? Nós vamos ter que relacionar essas duas aqui. Ok? E substituir TC por 40. Como é que nós vamos fazer isso? Transformando para Fahrenheit, temos 40 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Correto? 40 por 5, 8. 8 vezes 9, 72. 72 menos 30, mais 32 vai dar 104 graus Fahrenheit. Ok? Só fazer isso aqui, ó. Multiplica cruzado. Show? Transformar para Kelvin. Como é que nós vamos fazer? Vamos pegar essa daqui, ou essa daqui ou essa, já que temos os Fahrenheit. Eu peguei essa com essa. Foi mal. Eu peguei essa com essa. Correto? Se eu peguei essas duas aqui, é o que nós vamos fazer aqui, ó. Correto? Substituir, vai dar 313 graus Kelvin. Ok? Sabendo disso, nós agora vamos para uma questão, cara, que é de extrema importância. É uma questão que caiu no Enem de 2010, né? E vamos resolvê-la. Essa questão aqui agora. Vamos ler então? Cara, primeira coisa. Qualquer questão do Enem, seja de física, seja de matemática, seja de história, seja de geografia, seja do que é que seja, você terá que fazer uma coisa mais simples. O quê? Lê a pergunta primeiro para depois partir para o texto. Que às vezes a resposta está na pergunta. Você tem que poupar seu cérebro de pensar o máximo possível. Correto? Como assim? Você para pensar numa maratona. Numa maratona de uma São Silvestre, por exemplo, se o cara dá todo o gás no início da corrida, ele vai conseguir chegar até o fim? Não vai. Aqui é a mesma coisa, nem como é uma prova grande, 90 questões um dia, foi mal, 180 questões num dia, e foi mal, 90 questões em um dia, mais a redação, 90 questões. Cara, sinceramente, você vai ficar... Se tem uma questão que você pode fazer rápido, você vai ficar parando toda hora? Vai ficar lendo o texto inteiro? Não vai. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer aqui? Que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros no calor e temperatura, né? Então, do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Cara, nós temos uma série de opções aqui, mas essa aqui realmente necessita que você dê o texto. Vamos lá? Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente como elas são usadas no meio científico. O meio científico foi a definição que eu dei aqui, correto? E você vai reparar que essa definição que eu dei aqui, agora mais atrás no slide, é uma definição, cara, que é a definição científica do cara, correto? E em nosso cotidiano, esses valores, calor e temperatura, né, o significado delas serão de forma diferente como elas são usadas nesse meio científico. Na linguagem corrente, ele fala que calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Correto? Esses conceitos de calor e temperatura que você vê no cotidiano, as pessoas falarem, você perguntar a alguma pessoa que não tem noção disso, vai falar praticamente significados desses ou sinônimos, você vai perceber o quê? Você vai perceber que essa definição dada por elas vai ser uma definição pequena para calor e temperatura. Ela não vai abordar todas as situações que ocorrem a passagem de temperatura, correto? E o calor. Então esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros no calor, de calor e de temperatura? Ele quer que você marque a opção que mostra que esses conceitos vão estar limitados, eles não vão precisar, eles não vão poder ser usados, porque eles são muito leves, não, muito rasos para essas análises
Correto? Qual análise que demonstra isso? Qual análise que demonstra que o conceito está muito superficial perto do conceito científico? A temperatura de água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo? Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água? A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela? Né? A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura? Vamos lá. Começar com a D. A água quente está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura? Cara, se ele fala que a temperatura é quantidade de calor no corpo e calor é algo quente, você passar a água de uma caneca para outra, você vai reparar o quê? Que a temperatura, a quantidade de calor vai diminuir, correto? E o algo quente vai ficar algo menos quente, vai ficar um pouco mais frio. Aquele conceito é um conceito limitado, mas por ele você pode deduzir isso aqui? Sim. Letra C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Se ele fala que a temperatura é a quantidade de calor, se aumenta, coloca um fogo ali, liga um fogão, essa quantidade de calor vai aumentar? Sim. E vai ficar calor. É quanto mais quente, segundo a definição, mais ou menos. Né? Vou até voltar aqui. Calor seria, no caso, então, algo quente. Vai ficar mais quente? Vai. Correto? Então, tanto essa quanto essa você vai poder usar pelaquela definição que ele deu corriqueira, a definição do cotidiano, segundo o que fala na questão. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura de água. E aí? Temperatura? Se ele está dizendo que é quanto mais quente fica, você vai colocar a mão, correto? Você vai notar que vai ficar mais quente. E a quantidade de calor vai ficar mais quente, né? E a temperatura, ela vai o quê? A quantidade de calor vai aumentar. Letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo? Galera, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Tem uma coisa que atrapalha essa questão. Correto? O que atrapalha essa questão? Cara, se parar para pensar, a temperatura da água, ela está constante. Certo? A temperatura, ele fala que é a quantidade de calor. Então, se é a quantidade de calor, se você colocar dentro desse recipiente, ele vai aumentar. Concorda? Então aí já mostra que esse conceito corriqueiro de temperatura está errado. Já que a temperatura é o grau de agitação de molécula no corpo. Correto? No momento que você coloca determinada temperatura, a temperatura da água vai ficar constante. O grau de agitação molecular pode ficar constante? Sim, a não ser que você altere a temperatura no fogão. Correto? Durante o tempo que ela estiver fervendo. Então ela pode ficar constante. Por exemplo, no período de ebulição. Ebulição é mudança do estado líquido para o gasoso. Está a mesma temperatura, ela está sofrendo ebulição. Correto? Então, a quantidade de calor está aumentando? Não está. Correto? Por mais que ela esteja sofrendo ebulição. Então, o gabarito dessa questão é letra A. Valeu? Letra A, o gabarito dessa questão, né? Do Enem de 2010. Ok? Galera, um prazer dar aula para vocês hoje. Qualquer dúvida, pode vir em mim. Vem e me pergunta, ok? Que eu estou aqui para ajudar. Vai no... Galera do Enemzando, vai no e-mail de Ciências da Natureza, deixa a pergunta lá que eu respondo. Ok? Valeu, pessoal. Então, um grande abraço. Ok? Até mais.